Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 22 ao 28. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da Missão Palavra e Oração. Antes, aquele pedido de sempre, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite hoje, você não paga nada, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Assim você vai estar me ajudando para que essa missão cresça cada dia em nome de Jesus. A palavra de hoje é uma carta que São João vai escrever, porque já naquele tempo, algumas pessoas começaram a difundir naquela comunidade mentiras, doutrinas falsas. E por isso, então, São João precisava alertar aquele povo. São João escrevia para dizer para eles que o que eles receberam, a unção que eles receberam, é nessa unção que eles deviam caminhar. E naquela época, meus irmãos, já existiam falsos profetas, pessoas que se levantavam no meio da comunidade para levar as pessoas para outros caminhos, pessoas que começavam a deturpar, a denegrir a verdade, a ensinar um outro ensinamento fora daquilo que os apóstolos ensinaram. E isso levava algumas pessoas a abandonar a fé verdadeira. Assim como hoje acontece também. Quantas falsas doutrinas estão espalhadas. E a palavra do Senhor nos fala que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós amarmos a palavra de Deus, nós conhecermos a doutrina da nossa igreja, nós sabermos o que o catecismo da nossa igreja nos ensina, o que os documentos da nossa igreja nos ensina, porque ali está contido a revelação da verdade para cada um de nós. E a mesma preocupação que naquela época São João tinha, essa preocupação, ela continua a existir. Mas São João, ele vai alertar aquelas pessoas e vai dizer: essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu escrevo a vocês a respeito dos que procuram desencaminhar-vos, mas vocês receberam a unção, e essa unção permanece com vocês. Nós também recebemos a unção. Nós recebemos a unção no batismo e recebemos a unção no crisma.
Nós somos marcados. Nós somos selados. E a fé que nós professamos, irmãos, é a fé verdadeira. É a fé que quando Jesus olhou para São Pedro, ele disse: tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos que ficar atentos, sabendo quem nós somos. E não podemos nos deixar levar por qualquer coisa. Quantas pessoas que, por situações de dor, de desespero, de enfermidade, acabam indo em todos os lugares procurar ajuda. Mas a ajuda nós já temos. Nós temos que entender que nós temos a unção de Deus na nossa vida. E se nós temos a unção de Deus na nossa vida, nós não precisamos sair procurando falsos deuses, procurando outras coisas. Nós temos que acreditar que na nossa fé nós temos tudo o que nós precisamos. Você que já acompanha essa pregação há mais tempo, você vai lembrar. Eu falei com vocês uma vez da experiência de cura quando eu estava para receber a Eucaristia. Porque, irmãos, se nós acreditamos de verdade que é Jesus que está ali e nós estamos recebendo Ele no nosso corpo, me digam, qual enfermidade, qual problema, qual dor, qual situação difícil vai prevalecer se a presença do Senhor está enchendo a nossa vida? Então é nisso que nós devemos confiar. É nele que nós devemos colocar a nossa esperança, porque Ele tem para cada um de nós a vida eterna. Falsas doutrinas não nos levam para a vida eterna. Então nós temos que nos apegar no Senhor, nas suas promessas que são muito ricas. E nós precisamos aprender a cuidar da nossa fé, justamente para que nos momentos difíceis nós saibamos qual o passo certo que nós devemos dar. É por isso também que eu falo muito com vocês aqui dessa experiência de estar diante do Santíssimo Sacramento em oração. Estar diante de Jesus é bênção, é vitória, é resposta do céu para cada um de nós. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos. Nós temos a unção de Deus sobre nós. Nós temos a confirmação do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E se é o Espírito Santo que nos guia, como São Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Gostaria que você pudesse guardar isso no seu coração. E quando eu lia essa primeira leitura, hoje mais cedo, tem uma palavra aqui que foi repetida muitas vezes e que ficou no meu coração. Permanecer em Jesus. E eu queria partilhar um pouco com vocês. E quando essa palavra permanecer veio ao meu coração, o Senhor me levou a lembrar de profissões, de pessoas que lutaram muito para chegar no topo. E tem uma frase que ela é muito forte, ela diz assim: não é difícil chegar no topo, é difícil permanecer no topo. Quantas pessoas lutam tanto, se esforçam tanto para atingir um objetivo na vida, mas quando atingem esse objetivo, relaxam, descuidam, ou ainda não estavam de verdade preparados para aquilo, e a queda é muito grande. Então nós temos que lutar para permanecer, e permanecer em Deus não é fácil. Por isso São João alertava aquelas pessoas, porque muitos viriam para desviar o povo de Deus. Então permanecer na nossa fé não é fácil. Ficar firme na presença de Deus não é fácil. Muitos de nós tivemos uma primeira experiência com o amor de Deus na hora da dor e nos encontramos com Jesus. Começamos a caminhar com Ele, mas
Como ele mesmo vai falar na palavra do semeador, aquela semente que foi lançada, mas os caprichos do mundo, os prazeres, tudo veio e sufocou aquela semente e ela não cresceu. E nós então somos chamados para, quando encontramos Jesus, nós permanecermos nele. São Pedro, ele passou por essa experiência depois que ele negou Jesus, ele sentiu tristeza, e depois que Jesus morreu, ele queria voltar para a sua vida antiga e chamou alguns para eles voltarem a pescar. Mas Jesus ressuscitado vai ao encontro deles. E quando Jesus encontra Pedro, voltando para a vida antiga, Jesus chama Pedro novamente e dá para ele a missão de pastorear a igreja do Senhor. E esse permanecer é difícil por isso, porque situações acontecem que querem nos tirar da presença de Deus. O inimigo quer nos afastar da presença de Deus, mesmo depois de nós termos experiências, de nós vivermos na intimidade da oração, de nós buscarmos mais a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais o inimigo se levanta contra nós. Então nós temos que ter uma postura de resistência e de permanecer, de dizer para o Senhor: Senhor, o vento está forte aqui, mas eu não vou pular do barco porque o Senhor está comigo. Esse é o segredo daqueles que são vitoriosos. Permanecer no barco, mesmo na maior tempestade que houver, com a certeza que o Senhor está conosco. E para nós permanecermos, irmãos, nós precisamos buscar relacionamento com Jesus. Nós não podemos viver uma fé superficial. É por isso que quando uma pessoa fala comigo: eu sou católico não praticante, eu fico triste, porque não existe católico não praticante. Ou é católico ou não é. Ou é cristão ou não é. Sabe? E essa decisão é uma decisão que no momento cada um vai assumir. Nossos pais nos batizaram, depois nós fomos crismados, recebemos a unção do Espírito. Mas chega um momento que eu tive que decidir: eu quero. Eu lembro que eu prometi para o meu pai que eu ia ser fiel até o fim àquilo que ele me ensinou. E eu luto, não é fácil. Eu luto. E uma experiência que eu queria partilhar com vocês. O inimigo, ele é tão traiçoeiro que dentro mesmo da igreja muitas coisas acontecem porque existem seres humanos. Nós somos falhos. Então, na mesma proporção que nós podemos abençoar as pessoas, se nós não vigiarmos, nós podemos destruir também a vida dos nossos irmãos. E comigo aconteceu essa experiência de eu ver assim, parecendo que tudo aquilo que eu amava fazer, pregar a palavra de Deus, evangelizar, parecia que as pessoas estavam tirando de mim. Muitas portas, homens fecharam para mim. E naquele momento, eu fiquei muito triste, eu chorava muito, eu não entendia. Mas, quando eu fui rezar, novamente o Senhor me disse: eu estou cuidando de você. E ali eu continuei. E o Senhor então começou a abrir outras portas, porque eu não me afastei da verdade. Eu permaneci em Deus. Eu permaneci na igreja. E o Senhor foi abrindo outras portas. O Senhor foi me guiando. Está me conduzindo. A sua mão poderosa está agindo. Tive a alegria, no dia 31, na virada do ano, eu e minha filha estávamos servindo na música na Santa Missa. E a minha esposa servindo pela primeira vez como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão. E aquilo ali foi, para mim, um grande prêmio, uma grande resposta do Senhor. Então, meus irmãos, independente do que aconteça,
dependente dos planos que o inimigo levanta contra nós. Nós somos chamados a permanecer no Senhor, porque só Ele tem promessa de vida eterna para cada um de nós. E como São João disse no final, no versículo 26, ele vai dizer assim: agora, filhinhos, permanecei nele, assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar. Não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Veja bem, se nós permanecermos em Jesus, nós não seremos afastados dele. Contrário, nós ouviremos a sua voz dizendo: vinde bendito de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, vamos procurar viver uma vida de oração. Vamos procurar alimentar da palavra de Deus. Vamos procurar alimentar do corpo do Senhor na Eucaristia. Vamos viver a nossa fé de verdade. Vamos valorizar esse grande presente que o Senhor nos deu, que é a sua igreja. Vamos conhecê-la cada dia mais, porque a cada dia que nós conhecemos a igreja, mais nós amamos a igreja, mais nós amamos essa grande missão que o Senhor confiou a São Pedro. E nós somos chamados então a seguir firmes, a permanecer e não deixar que as armadilhas do inimigo nos derrubem. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse segundo dia do ano, nós somos chamados pela sua palavra a permanecer no Senhor. Esse ano de 2024, Senhor, é um ano decisivo na nossa vida, na nossa história. Então nós somos chamados a ser firmes. E por isso, Senhor, eu quero entregar a vida de cada irmão, a vida de todas as pessoas que estão em oração comigo nesse momento, porque só o Senhor conhece o íntimo do coração. Só o Senhor sabe o que essa pessoa está passando. Só o Senhor sabe as provações que ela está enfrentando, às vezes até dentro, Senhor, da igreja. Mas eu quero apresentar cada vida agora nas suas mãos, e a minha também, porque assim, Senhor, como muitas vezes eu não entendi os seus planos, mas com o passar do tempo tudo foi se encaixando, eu creio que assim também vai acontecer na vida desses irmãos. Por isso, Espírito Santo, essa unção que nós recebemos no sacramento do Crisma, que seja renovada hoje na nossa vida, que seja renovado hoje na nossa vida o poder do Senhor, a graça para nós não nos deixarmos ser enganados por falsas doutrinas, mas para nós permanecermos firmes no Senhor, porque é permanecendo firmes que nós vamos receber a salvação, a vida eterna. Senhor, que nesse dia o milagre de restauração possa acontecer e aqueles que iniciaram o ano desanimados, desmotivados, que possam encontrar no Senhor a força necessária para afirmar um pacto de aliança contigo, para que esse ano seja um ano de superação e seja um ano de permanecer firme no seu caminho. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.